Mas Deus conhece a todos, irmãos. Todos, Deus conhece. E muitas das vezes eu aprendi, irmãos. Deus usou uma pessoa para falar comigo, para me vigiar a minha boca. E a partir daquele momento, eu uso minha boca para falar aquilo que agrada ao Senhor. Eu erro, mas eu peço perdão ao Senhor. Eu joelho no meu quarto e peço perdão para Deus, se eu falei algo que desagradou a Ele. Porque como que a gente vai viver na casa do Senhor, fazer a vontade do Senhor, se nós não vigiamos a nossa própria língua? Então, nos mundos de hoje, o que está deixando as pessoas, até na internet, né, acabar com a pessoa, com o ministério da pessoa, é a própria língua. Falando mal um dos outros. E Deus não chamou ninguém para falar mal um dos outros. Só Jesus pode ser o juiz, né? Deus é nosso advogado hoje, mas um dia Ele vai estar julgando. Nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós falamos, irmãos. Tudo que você falar hoje, você vai ter que prestar conta. Tome muito cuidado. E quando eu ouvi essa palavra, irmãos, eu tremi. Porque tudo que eu falei, eu vou ter que prestar contas. Tudo que eu falei com as minhas filhas, com qualquer pessoa, eu vou ter que prestar contas. Então, tome muito cuidado, irmãos, para você não pecar com a sua língua. Porque às vezes você tem tudo para receber, você tem tudo nas suas mãos e você joga fora por causa da sua língua. Então nós vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vamos orar, vamos jejuar mais, vamos fazer na presença. Sabe por que eu gosto tanto do jejum, irmãos? Porque o jejum nos limpa. Ele nos limpa nosso caráter, ele limpa nosso coração, ele limpa nossa mente. Porque quando você jejua, você começa a ver suas falhas, suas fraquezas. Você vê que você é miserável, que você é falho. Você começa a dar valor até no arroz e feijão que você não quer comer quando você está em jejum. Porque você sacrifica a sua carne. E você fala assim, meu Deus, ontem eu tinha um arroz e feijão para comer e eu não agradeci. Você começa a dar valor nas pequenas coisas através do jejum. Fica de jejum que você vai dar valor até na água que você bebe, na água potável. Que pessoas não têm água para beber, igual nós temos. Tem pessoas passando sede. E nós estamos aqui e nós não agradecemos. Começa a agradecer mais, irmãos. Agradeça pelaquela cama que você tem. Agradeça por aquele travesseiro que você está deitado. Porque às vezes você acorda de manhã, você reclama até do travesseiro, da cama que está dura, reclama que você trabalha demais. Aí depois quando está desempregado, reclama que não tem emprego. Então para de reclamar, mas começa a bendizer, começa a trazer bênção para sua vida. Acorda de manhã, levanta da cama, Deus, agradeço pela essa cama, agradeço pelo travesseiro, agradeço por essa coberta, porque muitos não têm coberta. Ó Deus, agradeço pelos meus filhos, tá com saúde. Ó Deus, agradeço, meus filhos são rebeldes, mas estão dentro da casa do Senhor. Está resmungando, está chorando, mas dentro da casa do Senhor. Ó Deus, obrigado pela minha esposa. Ela é chata, fala, mas está do meu lado quando eu preciso. Ó Deus, obrigado por esse marido que eu tenho. Às vezes ele é chato, mas ele está me ajudando para a igreja. Às vezes ele está me ajudando para mim não pecar. Às vezes ele está me segurando a minha mão para mim não cair. Às vezes ele está orando por mim. Agradece, irmão. Começa a agradecer para você ver. Quando você começar a agradecer para ele, tem mais motivo para agradecer do que para falar mal. Você vai ter coisa mais para você bem dizer do que para mal dizer. Então comece a agradecer. Agradeça pelo seu pastor, irmãos. Agradeça. Eu tenho falado, eu já falei para todo mundo. Eu nunca vi, até hoje, não sei de amanhã para depois, porque o mundo muda. Eu nunca vi um pastor igual o irmão pastor Zezinho. Nunca vi. Primeiro, a gente chama ele pelo apelido, que o nome dele não é de pastor Zezinho, é José Alves. Né? Ele quer dizer que é uma pessoa simples, né? que ama a igreja. Segundo, a casa dele está de porta aberta para qualquer irmão que for lá. Ele não escolhe nem A nem B, nem rico nem pobre, né? E outra coisa, ele está disposto a ajudar a gente na obra para os irmãos crescer. Ele dá oportunidade para todos os irmãos, né? E hoje nas igrejas é difícil, por quê? Porque os pastores não querem ser mais assim, irmãos. Muitos dos pastores só querem alô, não querem ajudar os irmãos, né? E nós temos que agradecer primeiramente pelo pastor, né? E segundamente pelo meu esposo também. Por quê? Porque ele está ajudando o pastor Zezinho. Não porque ele é perfeito, porque todos nós temos erro, mas porque ele está vindo todo dia, meio cansado, fatigado, mas vem. Porque ele sabe que ele não pode ficar sem ouvir a palavra. E ele vem, pode estar chovendo, pode estar relampejando, nós estamos aqui. Nós temos que agradecer pelos irmãos, porque os irmãos, muitos deles trabalham fora, mas estão aqui. Muitos deles trabalham, estão cansados, mas estão aqui na casa do Senhor. Então nós temos que agradecer por tudo, irmãos. Por cada criança que vem aqui na frente louvar, por cada criança que vem aqui orar, seja duas palavras que ela fala, Deus já recebeu, irmãos. Cada um é chamado conforme a vontade de Deus. Não há ninguém maior, ninguém
iguais diante de Deus, mas nós temos que tomar cuidado só com a nossa língua, para nós não acabar com aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Porque quando nós começarmos a falar do amor de Cristo, começar a pregar sobre as bênçãos do Senhor, quando nós começar a bendizer os nossos irmãos, a amar uns aos outros, Deus vai trabalhar no nosso meio. Amar, irmãos, não quer dizer que eu vou beijar e abraçar, não, irmãos. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é aquele que você gosta da pessoa, você não maltrata ele. Cada um tem sua forma de amar. Cada um tem seu jeito, a sua personalidade. Amor não é só abraçar e beijar, não. Amor é amar, é você se colocar no lugar do outro. É saber que nós somos iguais e nós estamos na mesma batalha, em busca do nosso troféu, que é a coroa da vida, a salvação eterna. Nós temos que preocupar com a nossa salvação. Aqui nós estamos preocupando com a nossa salvação, irmãos. Um dia eu fui na igreja, eu estava logo convertida, e eu cheguei lá e o pastor estava na igreja sozinho, estava orando, e eu comecei a falar com ele, falar. Acho que não deixei nem falar. Fui falando. E ele ficou calado, sabiamente, e disse só a palavra: cuide somente da sua salvação. Não olhe para as outras coisas. Se preocupe com a sua salvação. Quando ele me disse essa única palavra, irmãos, eu tremi e pensei nessa palavra. Então, não adianta nada a gente falar, preocupe com a sua salvação. Venha para cá preocupado com a sua salvação. Se você morrer hoje, você será salvo. Você está na posição que o Senhor colocou você. Você está no caminho certo. Então se preocupe com isso, irmãos. Preocupe com a tua família. A tua família é representante de você na terra. Cuide dos seus filhos. Faça a vontade de Deus. E cuidado com a língua. Vamos prestar atenção no que nós falamos. A partir de agora, vamos refletir primeiro. Quando você pensar algo, pare, pense primeiro para depois falar, né? Você já viu que tem nas ruas tem as placas, né? Vermelho, amarelo e verde, não tem? Assim como é os carros, né? Tem a hora de parar, tem a hora de andar e tem a hora de prestar atenção, não tem? Assim somos nós. Tem as 3 placas. Quando você for falar mal de alguém, pense nisso. Pense nisso. Coloque isso na sua mente. Pergunta, será que é necessário falar dessa pessoa? Será que essa pessoa é realmente isso que eu estou falando dela? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agradando a Deus? Comece a refletir, irmãos. Porque quando você refletir isso tudo, você vai passar, a sua vontade vai passar na hora. Pense nisso. Porque essa palavra não veio primeiro para você, veio para mim primeiro. E a partir desse dia que eu ouvi essa palavra, que essa palavra entrou dentro de mim, eu comecei a refletir o que eu falava. Eu comecei a meditar. E eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar a partir de hoje. A partir de agora, a partir desse exato momento. Então tome você cuidado com o que você vai falar. Porque o inimigo usa uma brechinha desse tamanho para destruir uma pessoa. E ele está doidinho para tomar sua alma. Ele está doidinho para correndo atrás de você. E você tem que ser forte, você tem que perseverar. E quando você dá brecha, ele entra. Mas se você tampar as brechinhas que tem, ele não vai ter oposição contra a tua vida. Aleluia. Porque quando ele tentar entrar, você vai falar: aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui é boca santa, aqui é boca de Deus. Aqui você não entra. Na minha casa você não entra. Na minha família você não entra. No meu ministério você não entra. Aleluia. Aí jamais ele vai ter ocasião contra a tua vida. Mas se você continuar, ele vai ter ocasião. E essas palavras ele vai te usar contra você mesmo. Porque é assim que ele faz. Amém? Vamos estar orando, irmãos.